Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre funções, né? Nós vamos fazer aqui uma introdução, ver a noção intuitiva, a definição, representação gráfica, algumas classificações, né, para funções. Ou seja, nós vamos fazer toda a parte introdutória, né, da teoria que a gente precisa para estudar funções. E aí, depois disso, vocês vão ver, né, que aqui funções vai ser um objeto de estudo recorrente, não só na disciplina de fundamentos, né, mas na disciplina de cálculo, que vocês já devem estar usando, né, eu acredito que vocês já devem ter feito uma revisãozinha de funções, e nós vamos fazer isso aqui também, tá? Então, assim, eu vou abordar alguns conceitos, alguns de forma mais superficial, né, só para relembrar, e outros que talvez não tenha dado tempo de vocês estudarem de forma mais aprofundada em cálculo, né, nós vamos fazer isso aqui, na disciplina de fundamentos, tá? Então, primeiro, o que é a noção intuitiva de função, né? Função está relacionado à noção de interdependência, né? Então, quando eu tenho duas variáveis em que uma depende da outra, eu digo que existe uma função, né, de uma variável em relação à outra. Então, por exemplo, essa situação problema aqui, ó, pode ser traduzida por uma função. A gente tem o seguinte: ao receber a sua conta de R$ 85 referente à TV por assinatura, Nair leu a seguinte instrução: para pagamentos realizados com atraso, serão acrescentados multa de 1,70 e juros de 3 centavos por dia de atraso do pagamento. Qual valor Nair pagaria, né, se ela atrasasse 1, 5, 10 ou 30 dias? Então, por exemplo, não vou fazer todas as respostas aí, tá? Mas só pra gente, porque o importante aqui vai ser generalizar, né? E fazer a introdução e começar a ver a definição, a, as notações, né, relacionadas à função. Então, primeiro, por exemplo, se ela atrasar um dia, ela vai pagar os 85 da conta, né? Mais 1,70 dos juros, que é fixo, independente dos dias de atraso, né? Mais 3 centavos vezes um dia, tá certo? Então, ó, isso daqui eu posso somar, né? Vai ficar 86,70 mais 3 centavos, ou seja, se ela atrasar um dia, ela vai pagar 86,73, tá certo? Essa questão, gente, para os outros, né, a gente pode generalizar que jeito. Se ela atrasar 5 dias, ela vai pagar 86,70, né, que é a conta dela mais os juros, certo? Mais a multa, perdão, mais 3 centavos de juros vezes a quantidade de dias. Percebe a generalização que a gente tem, né? Aqui a gente já pode responder a B. Se a gente chamar de x o número de dias de atraso, qual que é a lei ou fórmula dessa função, né, que relaciona o total a ser pago y em reais em função desse x? Então, o total que ela vai pagar y vai ser 86,70, que é conta mais multa, mais 3 centavos por dia, né? Então, vezes a quantidade de dias de atraso. Então, essa é a lei dessa função, certo? Observe, olha essa outra observação aqui, né? Isso daqui vale para x entre 1 e 30, né? Quer dizer, essa multa e esse valor do diário de juros vale se ela atrasar de 1 a 30 dias, né? No pagamento dessa conta. E esse x é que tipo de número também? Nesse caso, precisa ser números naturais, né? Entre 1 e 30. Não vale qualquer número real, porque aqui os juros, né, tá por dia. Tá certo? Então, a gente consideraria o dia inteiro, tá ok? Então, nesse caso, a gente tem uma relação entre essas duas grandezas. A gente diz que o número de dias de atraso x é a variável, né, independente da função. E o y, o valor a ser pago, é a variável dependente da função, né? Então, que depende da quantidade de dias de atraso, certo? Então, vamos para a definição formal, né? Como que a gente define formalmente uma função? Vocês devem lembrar que a gente falou um pouquinho sobre conjuntos, né? A definição formal de uma função é como uma relação entre conjuntos. Então, assim, dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação, uma correspondência, que associa a cada elemento de x pertencente a A um único elemento y pertencente ao B,
recebe o nome de função de A em B e denota-se por f, né? A gente lê isso daqui assim, f é uma função de A em B, tá? Olha essas duas palavrinhas que eu destaquei, né? Elas são essenciais para a gente determinar se uma relação entre dois conjuntos é ou não uma função. A gente vai ter uma relação que vai ser uma função se associar a cada elemento pertencente ao primeiro conjunto, ou seja, não pode sobrar nenhum elemento aqui no primeiro conjunto A sem um correspondente em B, certo? Um único elemento y pertencente a B, ou seja, de cada elemento x aqui em A, vai sair apenas uma flechinha, né? Seria mais ou menos isso. Vai ter um único elemento correspondente lá em B, tá certo? Então, esse diagrama aqui, ó, esse primeiro diagrama, representa sim uma função, essa relação entre esses dois conjuntos, né? Nesse caso aqui, ó, observe que eu coloquei também essa relação por meio dessa tabela. Nesse caso aqui, a gente poderia dizer que essa função f é uma função de A em B e que nesse caso é dada por f de x igual a 3x. Percebe que o que está aqui é o triplo do que está aqui? Então, essa expressãozinha aqui, né, a gente chama de lei da função, lei ou fórmula da função, tá? Aqui eu já estou mostrando para vocês, então, ó, duas formas, né, de denotar uma função, de representar uma função. Aliás, três, né, a partir do seu diagrama, dessa relação entre conjuntos por meio de diagrama. Aqui tem uma tabela, né, que traduz o diagrama, e nessa notação aqui, através da sua lei de formação, tá? E esses diagramas aqui, essa relação entre esses elementos do conjunto A e esses elementos do conjunto B, forma uma função? Não. Por quê? Do elemento 0, sai 3 flechinhas, quer dizer, o 0 tem 3 correspondentes em B. Ó, aqui, na definição, né, eu disse que tem que ser um único elemento em B, tá? Então, isso daqui, ó, não é função. Ok? Antes da gente ver os próximos exemplos, esses conjuntos recebem nomes, quando se trata de função, né? Esses conjuntos recebem nomes específicos. Esse primeiro conjunto A é chamado de conjunto domínio da função. E o segundo conjunto B é de conjunto contradomínio da função. Certo? Agora, se aqui, dentro do B, a gente destacar aqueles elementos, só aqueles elementos, né, que tem correspondente em A. Ó, deixa eu tirar esses daqui. Opa, menos 3 tem. Ó, só esses elementos aqui. Então, sobrou o menos 8, o menos 4 e o 7, aqui fora desse conjuntinho aqui. Então, se eu pegar esse outro subconjunto do contradomínio, e destacando só os elementos que têm correspondente pela função, né? Esse subconjunto aqui é chamado de conjunto imagem de f. Então, são aqueles elementos que têm o correspondente pela lei da função, tá certo? Mais alguns exemplos de diagrama, nós vamos dizer se esses diagramas se tratam ou não de função. Esse é uma função? Não é função. Por que não é função? Porque sobrou elemento no primeiro conjunto, né, em A, sem correspondente. Ó, lembra lá da primeira palavrinha. Associa cada elemento de A. Então, todos os elementos de A tem que ter um correspondente, tá? Aqui não teria problema sobrar. Nesse caso aqui, ó, gente, a gente até conseguiria estabelecer uma formulazinha, né, para relacionar esses termos. Por exemplo, aqui, sei lá, y é igual a x mais 1, né? Mas, por conta desse conjunto A ter o elemento 3 que não tem correspondente em B, a gente não tem uma função de A em B, tá certo? Essa também não é função. Por que essa relação também não é função? Porque do elemento 1, eu tenho 2 correspondentes, né? Tenho 2 imagens diferentes. Isso não pode para função, tá certo? Agora, uma outra definição, uma outra forma de representar a função, né? Que é através da sua representação gráfica. O que é o gráfico de uma função? Então, primeiro vamos fazer a definição. Seja dada uma função f de A em B. A gente define o gráfico de f como um conjunto também. É o conjunto chamado G, né? G de f, que é dado pelos pares ordenados x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B, e y é igual a f de x, ou seja, o y é a imagem de x pela função. Então, o gráfico de uma função é isso, né? É esse conjunto aqui, tá certo? Por exemplo,
Aqui, ó, eu peguei aquele primeiro exemplo de novo, tá? Que a gente tinha uma função, que é os elementos de B, né? Por meio dessa função f, são triplo dos elementos de A, 3x. Se a gente for representar graficamente essa função, nós vamos usar o sistema de coordenadas cartesianas, né? Sistema de coordenadas cartesianas, eu acredito que não tenha problemas, né? Onde a gente tem dois eixos ortogonais, um eixo horizontal a gente chama de eixo das abscissas e normalmente associa a letra x, o eixo vertical de eixo das ordenadas normalmente associa a letra y, e aí a gente gradua, né, e ordena esses eixos como duas retas reais, né? Então, por exemplo, à esquerda do zero negativo, à direita do zero positivo, acima do zero no y positivo e abaixo negativo, certo? Então, só alguns exemplos aqui. Então, o que significa isso, né? O que vai ser esse conjunto de pontos? Nós vamos representar isso daqui, né, essa relação, por meio dos pares ordenados no plano cartesiano. Então, por exemplo, qual que é o primeiro ponto aqui? Menos 2, menos 6. Meu desenho vai ficar meio torto, né? Mas menos 2, menos 6. Ó, não dá um ponto aqui. Lembra que sempre a gente olha no x primeiro, né? No y depois. Menos 2, menos 6. Esse ponto aqui. Menos 1, menos 3. Esse ponto aqui. 0, 0 é a origem do sistema. 1, 3. Um ponto aqui, né? E 2, 6. Eu não desenhei suficientemente. Enfim, 2, 6 esse último ponto, tá? Então, o que é o gráfico dessa função, né? O gráfico dessa função representada aqui nesse diagrama, nessa tabela. É esse conjunto com esses 5 pontos aqui, né? No sistema cartesiano, com esses 5 pares ordenados representados no sistema cartesiano. Nesse caso aqui, gente, eu poderia ligar esses pontos formando uma reta? Nesse caso, não. Por quê? Porque o domínio A da função são só esses números inteiros aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Se eu ligar esses pontos, por exemplo, se eu traçar uma reta, um segmento de reta contínua aqui entre o 0 e 1, eu estou tomando infinitos números reais entre o 0 e 1 aqui no domínio, né? Que vai me dar uma imagem por meio da função, o que não é o caso, tá? Aqui o domínio são, como eu disse, são só esses inteiros, não é um intervalo de menos 2 até 2, tá certo? Então, nesse caso, não poderia, né? A menos que eu troque o conjunto A, que é o domínio da função. Outro exemplo. Então, agora nós vamos fazer isso, né? E vamos fazer no GeoGebra também, para ficar mais fácil de desenhar. Eu quero construir o gráfico da função f de A em B, dado por y igual a x quadrado, ó, agora uma função quadrática, tá? Sendo, aí eu estou determinando o que vai ser esses conjuntos A e B. Se o A for esse intervalo de menos 2 até 2, se o A for só os números naturais, ou se o A for todos os reais, tá? Então, vamos começar, vamos tentar desenhar aqui. Beleza. Então, ó, se o A for intervalo de menos 2 até 2, quer dizer, eu posso substituir... A primeira forma que a gente usa, né, para fazer gráfico normalmente é substituindo os valores de x aqui na função, né, atribuindo valores para x e encontrando os valores de y. Por exemplo, se eu coloco menos 2 aqui, ó, intervalo fechado começa no menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, né? Então, menos 2, 4. Então, menos 2, 4. Dá um ponto aqui, tá certo? Se eu coloco menos 1, lógico que a gente vai sempre atribuir números inteiros, que é mais fácil de calcular, né? Se eu coloco menos 1 ao quadrado dá 1. Ó, então, menos 1, 1. Se eu coloco 0 ao quadrado, 0, né? É a origem. Se eu coloco 1 ao quadrado, 1. Se eu coloco 2 ao quadrado, 4. Vai ficar bem torto, tá? Mas nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, eu posso ligar esses pontos que eu tracei por uma linha contínua, né? Por uma curva, no caso? Sim, porque o A é um intervalo de menos 2 até 2, fechado. Então, vale todos os pontos, né, daqui até aqui, todos os valores de x. Então, a gente pode traçar, ó, a linha contínua, certo? O que eu não posso fazer aqui? Eu não posso prolongar essa linha além desses 2 pontos aqui. Porque se eu prolongar, eu estou tomando x maior que 2, né, ou menor que menos 2, o que não é dado nesse primeiro exemplo, tá? Agora, esse último exemplo, se o A for todos os reais, aí sim eu posso, né,
prolongar a curva, que nesse caso é a parábola, né? Vocês devem lembrar que o gráfico da função quadrática se chama parábola, tá? E nesse segundo exemplo aqui eu não poderia ligar os pontos. E na verdade eu deveria tomar só os naturais, ou seja, só os maiores que zero. Vamos tentar fazer o traçado dele aqui? Então, ó, só os maiores que zero. Maiores ou iguais a zero, né? 0, 0, 1, 1, 2, 4. Vamos supor que está aqui, só para representar mais ou menos. O que ia dar o gráfico nesse segundo exemplo? Ia ser só esses pontos isolados, né, que vão formando essa parábola, mas só os inteiros, tá certo? Então, assim, o gráfico de uma função, se eu tiver só a lei de formação, né, eu não tenho a função completa, eu preciso saber o que é o domínio contra domínio, tá ok? Na maioria das vezes, nós vamos trabalhar com funções reais, né? Então, normalmente, se A vai ser real, esse B vai ser real, né? E analisar domínio vai significar analisar restrições para essa função. Então, assim, nesse caso aqui, tem algum número que eu não poderia colocar no lugar do x? Não. Qualquer número eu posso elevar ao quadrado, né? Então, o domínio dela pode ser todos os reais, como é o caso aqui do terceiro exemplo, da letra C, tá? Uma coisa que fica fácil de identificar no gráfico é o conjunto imagem, tanto o conjunto domínio, né, quanto o conjunto imagem. Ó. Se a gente pegar todos os reais, a parábola inteira, percebem aqui que o domínio dela, eu posso tomar qualquer valor de x, ó, o eixo x é horizontal. Eu posso pegar qualquer valor de x que eu vou encontrar a curva, né? Vou encontrar uma imagem pela função. E a imagem, o conjunto ou o intervalo da imagem, fica bem fácil de observar também aqui. Por quê? A imagem é os valores que y pode assumir. Então, eu olho aqui no eixo vertical. Observe que a função começa aqui no zero, né? A imagem dela começa no zero. Só tem imagem do zero para cima. Então, eu posso dizer que a imagem dessa função são os reais não negativos. Que quer dizer isso, reais não negativos. É o zero mais os positivos. Tá certo? Então, como eu estava dizendo, se eu tiver só a lei de formação de uma função, né, como é o caso desses exemplos aqui, e a gente não tiver o conjunto domínio e contradomínio, significa que essa função vai dever fazer o sentido, né, para um intervalo real que dê uma resposta real aqui. Então, por exemplo, aqui o x está dentro de uma raiz quadrada. Para isso ser um número real, eu preciso ter que o que está dentro da raiz quadrada deve ser positivo ou zero, né? Não negativo. E aí a gente tem uma inequação. Para analisar o domínio, então, dessa função, a gente resolve essa inequação. Passa o 3 para lá negativo, ó. Vai ficar x maior ou igual a menos 3. Então, qual que é o domínio dessa função? A gente pode escrever o seguinte, o domínio dessa função são os valores de x que pertencem aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3, né? Então, ela só vai existir para valores de x a partir do menos 3. E a imagem? Nesse caso aqui também é fácil de determinar algebricamente, né? Só observando a lei da função. A imagem é os valores de f de x, né? Os valores que o y pode assumir. Nesse caso aqui, como eu estou extraindo uma raiz quadrada, a definição de raiz quadrada é sempre um número positivo. Então, a imagem vai dar os reais não negativos, né? O que pode ser zero. Se x for menos 3, vai dar zero, e raiz quadrada de zero é zero, tá? Então, nesse caso aqui, eu já sei que a imagem vai dar reais não negativos, ok? Nesse segundo exemplo, vamos determinar o domínio e a imagem... Aliás, tentar determinar o domínio primeiro dessa função, né? Porque, como eu disse, a imagem nem sempre é simples de determinar algebricamente. Nesse caso foi, né? Porque eu tinha uma expressãozinha simples. Agora aqui, vamos ver o que acontece. Aqui a gente tem duas restrições, né? Primeiro aqui em cima, o x está dentro de uma raiz quadrada. Eu preciso que ele seja maior ou igual a zero. Ó, já tem um intervalo aqui, tá certo? E aqui embaixo, x menos 5, né, tá no denominador. E o denominador nunca pode ser nulo. Então, resolvendo essa inequação isolando x, vai ficar x diferente de 5. Então, olha o que deu, ó. Deu o intervalo que começa no zero, fechado, né? Começa no zero, fechado. Só que aí pula o 5 e depois continua, tá certo? Então, o que seria o domínio dessa função, né? Como a gente pode escrever? Pode escrever isso daqui mesmo, né? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero e x diferente de 5. Ou eu posso escrever de forma mais simples assim, ó.
reais não negativos, exceto um conjunto, né, menos um conjunto unitário que contém os 5. Agora a imagem aqui, né, a imagem não parece tão simples de dizer o que vai ser, né, por conta dessas duas restrições. Mas a gente vai ver que graficamente fica bem fácil de observar. Vamos traçar o gráfico dessas duas no GeoGebra e analisar o conjunto imagem, o domínio e imagem delas? Então, primeiro, eu vou traçar a função que eu chamei de f de x. Então, ó, f de x é igual a raiz de x mais 3. Tá lá. A gente não tinha descoberto que o domínio é para valores maiores ou iguais a menos 3? Tá vendo que a função começa no menos 3 para frente? E a imagem eu não tinha falado que eram os reais positivos e mais o zero, né? Os reais não negativos. A imagem não começa daqui para cima, tá vendo? Agora vamos esconder essa e vamos fazer a função g de x. A função g de x era a raiz de x, né? Raiz de x sobre x menos 5. Tá lá, ó. Esse é o gráfico da função, tá certo? A gente não viu que o domínio seria todos os valores reais não negativos, exceto o 5? Tá vendo o que acontece aqui no 5? Ela tem uma descontinuidade, né? Vocês vão ver esses conceitos bem explicadinhos em cálculo. E aí a gente pode dizer que ela tem uma reta assíntota vertical aqui, né? Que dá a direção da curva, ó, se eu traçar essa reta x igual a 5. Olha lá, é uma reta assíntota dessa curva, né? Dessa hipérbole. E a imagem? Agora observando, então o domínio a gente já sabe, né? Reais não negativos, exceto os 5. Ela não vai cruzar essa reta vertical aqui, tá? E a imagem? Agora, a imagem a gente vai observar no eixo dos y. Tem alguma restrição no eixo dos y? Não, né? Observe que a curva começa lá no menos infinito e vai continuar para cá, tá certo? E pode ser zero também, ó, quando x é zero. Então, a imagem dessa seria todos os reais. Então, para essa daqui, né, a gente tem a imagem igual a todos os reais, tá certo? Bom, antes da gente ver mais algumas classificações, né, como que a gente separa algumas funções, ainda sobre o gráfico, a gente pode traçar gráfico não apenas de funções, mas de outras curvas planas quaisquer. Por exemplo, se eu traçar essa equação aqui, ó, x² mais y² igual a 4, por exemplo. Ó, essa é a equação plana de uma circunferência, tá? Uma circunferência de raio 2, tá certo? Essa equação, né, ela gera uma curva no plano. Mas ela é a equação de uma função, x² mais y² igual a 4? Não é uma curva de uma função. Por que não é a curva de uma função? Deixa eu pegar lá de novo. Então, ó, por que essa equação, x² mais y² igual a 4, não é uma função? A gente viu lá, né, no GeoGebra que isso dá uma circunferência de raio 2. A gente tem o seguinte, para vários valores de x aqui do domínio, né, se fosse uma função, para vários valores de x aqui, eu encontraria duas imagens diferentes, ó. Eu encontro um y1 aqui e um y2 aqui, tá vendo? O próprio zero mesmo, quando x é zero, a imagem não é 2 e menos 2, coloca zero aqui. Vai ficar 0 mais y² igual a 4. Y² igual a 4, y igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2, tá vendo? Então, quando x é 0, o y já tem duas soluções. Então, tem vários pontos aqui, né, que tem duas imagens. Então, por conta disso, não é função. É a equação de uma curva plana, mas não é função, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente pode fazer um teste bem rápido e simples no gráfico para saber se ele representa ou não uma função, que a gente chama de teste da reta vertical. Se eu traçar uma reta vertical em qualquer ponto dessa curva, né, em qualquer região desse gráfico, ela deve cruzar a curva em apenas um ponto para se tratar de uma função. Se ela cruzar em mais de um ponto, que ó, por exemplo, né, na circunferência cruza em 2, não é o gráfico de uma função, tá certo? Agora aqueles que a gente viu, por exemplo, a parábola, é o gráfico de uma função. Por quê? Se eu for traçar retas verticais aqui, né? Qualquer lugar que eu traçar a reta vertical, ela vai cruzar a parábola em apenas um ponto. Então, é o gráfico de uma função.
Esse teste, né, bem prático, se a gente conhece o gráfico, para determinar se aquela equação, né, se aquela expressão é ou não uma função, tá? E por fim, vamos fazer essas classificações, né, para funções, porque depois nós vamos precisar fazer algumas outras definições que vai depender disso, tá? Primeiro, o que é uma função par? A gente diz que uma função é par, uma função f de a em b é par, se f do oposto de x é igual a f de x. Um exemplo de função par é aquela que a gente traçou ali em cima, y é igual a x quadrado. Por quê? Se o x é menos 2, por exemplo, a função não vale 4, menos 2 ao quadrado dá 4. Agora, se o x é 2, a função não é 4 também? Quer dizer, qualquer número ao quadrado é igual ao seu oposto ao quadrado, né? Então, esse é um exemplo de uma função par, tá certo? Então, y igual a x ao quadrado é um exemplo de função par. Uma função ímpar, a gente diz que a função é ímpar se a função do oposto é igual ao oposto da função do número x. Como assim, né? Por exemplo, uma função x ao cubo. Se o x for menos 1, quanto que é menos 1 ao cubo? É menos 1. Se o x for 1, 1 ao cubo é 1. Então, assim, se eu troco o sinal do x, eu troco o sinal da imagem, né? Se o x for 2, 2 ao cubo é 8. Menos 2 ao cubo é menos 8, tá? Graficamente, quais as implicações, né, de eu ter função par ou função ímpar? Então, por exemplo, uma função par, né, e uma função ímpar. A função par, graficamente, a gente reconhece ela pela simetria em relação ao eixo dos y, tá certo? Ela é espelhada em relação ao eixo dos y, né? Por quê? Se eu tenho um x e o oposto desse x ter a mesma imagem, vai dar uma simetria aqui, né? Então, qualquer função que for espelhada em relação, que for simétrica em relação ao eixo dos y, é uma função par. E a função ímpar, ela é simétrica em relação à origem, tá? Então, ó, essa curva aqui é simétrica, né, em relação a esse lado aqui. Ela é espelhada, né, em relação à origem, tá certo? Mais alguns conceitos. Agora, o que é uma função injetiva, sobrejetiva e bijetiva? Também pode ser injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Vocês podem achar esses dois termos aí. A gente diz que uma função é injetora, uma função de A em B é injetora, se, dados quaisquer x1 e x2 pertencente a A gente vai ter f de x1 igual a f de x2, se e somente se x1 é igual a x2. O que quer dizer isso, né? Para 2x1 e x2 diferentes aqui, eu vou ter que ter duas imagens diferentes, vou chamar de f1 e f2, duas imagens diferentes aqui, tá certo? Então, por exemplo, aquela função y igual a x quadrado, função par, né? Não pode ser injetiva, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho menos 1 e 1 que tem a mesma imagem. Quanto que é menos 1 ao quadrado? É 1. E 1 ao quadrado é 1. Então, elas têm a mesma imagem. Tá certo? Então, resumindo, quando que a gente vai ter uma função injetiva? Se no conjunto B, né, no conjunto do contradomínio, cada elemento recebe uma única flechinha. Resumindo, é assim, tá? Eu não posso ter dois elementos, uma mesma imagem, né, ser a imagem de dois domínios diferentes, tá certo? Agora, uma função é sobrejetiva se a imagem dessa função for igual ao contradomínio. Lembra lá naquele primeiro exemplo que eu destaquei um conjunto dentro do conjunto B, que era o contradomínio? Então, se a gente tiver todo o conjunto B igual à imagem, né, a gente tem uma função sobrejetiva. O que quer dizer isso? Resumindo, não pode sobrar nenhum elemento aqui em B sem correspondente. Ó, tá certo? Não pode sobrar nenhum elemento aqui em B sem correspondente. Pode sair, chegar duas flechinhas no mesmo? Pode, tá? Aí ela não seria injetiva, mas seria sobrejetiva, tá certo? E uma função é bijetiva se ela for as duas coisas ao mesmo tempo. Bijetiva ou bijetora, né? Ou uma correspondência bijetiva, quer dizer o quê? Tem exatamente o mesmo número de elementos aqui, né? Nos dois conjuntos. E é uma correspondência biunívoca, né? De 1 para 1, certo? Ou seja, sobra nenhum elemento em B
E cada elemento de B, né, é imagem de um único elemento de A, tá certo? Nós vamos precisar desses conceitos depois para definir função inversa, tá? Bom, então, por enquanto é só. Tentem fazer os exercícios. Se tiverem dúvida, entrem em contato.